Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Dando continuidade ao livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Então, tudo que João vai escrever nesse Apocalipse, no livro de Apocalipse, ele tem um destino: as 7 igrejas da Ásia Menor. Amém? Nós vamos falar a respeito de cada igreja dessa e vamos também falar a respeito da mensagem do Apocalipse. Como eu já disse para vocês ontem, Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo. Amém? Não tem nada a ver com algo de ruim que vai acontecer, que provoca medo nas pessoas. Não, para aqueles que estão unidos a Cristo, o Apocalipse é uma grande bênção, porque vai mostrar a vitória do Cristo e vai mostrar o seu retorno glorioso. Amém? Além disso, sua implantação do reino milenar com o aprisionamento do diabo e sua vitória triunfante, quando ele for solto e essa terra aqui for extinta. Haverá novos céus e nova terra, amém? Onde a eternidade futura irá se desenrolar para sempre, sempre, sempre. A nossa mente não consegue entender isso, mas nós conseguimos entender a mensagem do Apocalipse, amém? Então, João vivencia com seus leitores a tribulação ou perseguição por causa da fé que tinham, resistindo com uma persistência paciente, que é uma coragem firme perante o sofrimento injusto. Amém? Então, essa persistência paciente é uma coragem firme diante do sofrimento injusto. Existem muitos sofrimentos que nós passamos na vida e eles são injustos. João está sofrendo aqui por causa da sua fé em Jesus Cristo. Amém? E Tiago diz que nós devemos nos alegrar quando sofrermos perseguições ou tribulações por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Devemos nos sentir alegres como os apóstolos em Atos. Amém? Eles estavam se sentindo honrados por sofrerem perseguições por causa da sua fé. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. A glória do reino está subordinada aos julgamentos envolvidos na vida cristã. João está no exílio, em Patmos, uma ilha de 15 por 10 quilômetros, localizada a 100 quilômetros ao sudoeste de Éfeso, no Mar Egeu. Vulcânica e quase sem árvores, os romanos a usavam como colônia penal, obrigando os prisioneiros a trabalhar nas pedreiras de granito. O exílio de João foi resultado do seu testemunho fiel ao Evangelho. Então aqui nós vemos, que ele vai falar que estava em espírito no dia do Senhor. Amém? E o que? Ouviu por trás dele uma grande voz como de trombeta. Então era uma voz realmente forte, era uma voz que trazia uma mensagem forte. Amém? E nós precisamos entender. Um profeta bíblico recebendo uma revelação sobrenatural. Este é o caso de João aqui. A trombeta convoca e prepara João para receber uma mensagem momentânea, que iria durar, amém? Durante toda a sua existência, durante a existência da igreja ao longo dos tempos. Chegou até aos nossos dias e essa mensagem ainda ecoa no nosso futuro, amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Então ele vai falar agora um monte de expressões como 7 igrejas, 7 candeeiros de ouro, amém? Ele vai descrever o Senhor em glória, dos versos 13 ao 15. A veste do Senhor simboliza a realeza sacerdotal. Os cabelos brancos e olhos, como que chama de fogo, simbolizam a eternidade, a sabedoria e a onisciência. O bronze polido sugere imutabilidade e onipotência, e as muitas águas representam a autoridade de comando. Amém? Então nós vemos aqui Jesus revestido de toda a sua glória. Amém? Agora não é mais
aquele pobrezinho que nasceu em Belém, como se canta por aí, que de pobre Jesus não tinha nada, amém? Jesus, ele foi coberto de grande glória, ele era cuidado pelo Senhor, os seus pais tinham divina revelação, ele era assistenciado pelos anjos, amém? Então os pastores foram iluminados por um anjo que falou a respeito do seu nascimento. Deus ordenou a reis magos, ou seja, príncipes do Oriente, a trazerem ofertas como incenso, mirra, ouro e outras ofertas mais, para ajudar e suprir as necessidades de Jesus, amém? Em tempo de grande perseguição e recenseamento, os seus pais puderam fazer uma viagem para o Egito, depois voltarem, então mostram que Jesus realmente, ele era assistido, amém? E ele precisou crescer, amém? Em conhecimento, em estatura, em graça, descobrir seu ministério, meditar nas Escrituras. Com 12 anos nós vemos ele meditando junto aos escribas e aos principais sacerdotes no templo, respondendo e fazendo perguntas muito interessantes. A graça do Senhor estava sobre ele, amém? Quando ele completa a plenitude, ele é batizado por João Batista e o Espírito Santo vindo sobre ele, confirma a voz do céu dizendo que este é o meu filho amado em quem nele eu tenho prazer, amém? Ele vai ao deserto para ser tentado, porém cheio do Espírito e da palavra. Ele vence Satanás na tentação e inicia seu ministério. 3 anos e meio dando testemunho, revelando o caráter de Deus, trazendo uma mensagem aos judeus, amém? Eles não o receberam, eles o rejeitaram. E debaixo da sua rejeição ele foi crucificado, mas morto, ao terceiro dia ressuscitou, amém? E passou 40 dias dando provas infalíveis da sua ressurreição. Foi assunto aos céus e agora está glorioso e ele vem se revelar a João como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, amém? Ele é agora onisciente, onipresente, todo poderoso, onipotente, está esperando o Pai ordenar para que ele venha buscar a sua igreja e esse período nesse mundo venha à sua conclusão final. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Louvado seja Deus. Ele continua dizendo aqui no versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol. Amém? As 7 estrelas são os mensageiros pastores da igreja, ou os anjos guardiões nomeados para a igreja. A expressão na mão direita conota ser sustentado e protegido. A afiada espada de 2 gumes é a espada dele, ou seja, a sua palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta, amém? A discernir os pensamentos e intenções do coração, juntas e medula o espírito da alma. É a única coisa que consegue separar o espírito da alma, essa parte informe do homem, para quê? Para que nós possamos entender o que pertence ao espírito e o que pertence à alma, e assim pelo espírito mortificarmos os feitos da nossa carne, que é a nossa natureza caída. Amém? A descrição de seu rosto sugere glória indescritível e majestade. As chaves da morte e do inferno. Agora Jesus é o Senhor dos domínios da vida e da morte. O poder das prerrogativas satânicas devido à rebelião original do ser humano agora é refreado. A expressão que viste não se refere apenas à visão de Cristo, que João acabou de testemunhar, mas antecipa as visões que ainda acontecerão, que estarão em seu passado conforme ele for escrevendo. João, portanto, registrará tanto acontecimentos presentes quanto futuros, muitos dos quais se repetirão através da história até o clímax deste século e do século vindouro. Amém? A interpretação dispensacional faz 3 divisões cronológicas, sugerindo que as coisas que viste refere-se ao passado, as coisas que são a esta era agora da igreja, e as que hão de acontecer depois destas, há assuntos após o término da igreja que nós vamos ver. Amém? Então, é muito interessante você estar ligado conosco, porque nós vamos ver as coisas que viste, ou seja, o período que João
tinha vivido e tinha aprendido com Jesus e tinha desfrutado de tantas experiências. Agora ele estava velho, mas cheio de experiências a ponto de ficar firme na sua fé. Amém? As coisas que são, ou seja, agora esse período do que ele vai falar a essas 7 igrejas, tem uma representatividade para aquelas igrejas daquela época, mas também para a igreja em todo o período de sua história e as coisas que hão de acontecer quando a igreja for arrebatada e vai se desenrolar, né? Algumas coisas que já estão escritas no Velho Testamento, João vai trazer mais luz e quando nós juntamos, isso nos dá um pano de fundo muito claro, amém? Para que nós tenhamos esperança. O objetivo de nós falarmos a respeito do livro de Apocalipse é pela consolação das Escrituras nos trazer esperança para que nós nos mantenhamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Amém? Então leia o livro de Apocalipse, ao terminar volte, leia novamente, porque nós estamos apenas começando e eu sei que será uma grande jornada. Amém? Então um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Hoje à noite, Lindoclei e Andressa vai estar com os jovens. Você pode acessar os canais da igreja. Será uma grande bênção, em nome de Jesus.